Não importa se você tem CDB, LCI, LCA, o que quer que seja, você vai se lascar. São ativos que, se der ruim aqui, pô, eu tenho uma grana lá. Mas se der ruim lá no Bitcoin, eu também tenho grana no CDB. Tá ótimo. Eu tô comprando agora mais barato que quem comprou na alta, né? 30% de desconto, né? Só que isso, você tem que ver se é o teu perfil, se você tá disposto a correr esse risco. Só que tem muita gente que não tem preguiça de ver. Qual a sua perspectiva para 2026? Aonde investir, aonde não investir? Cara, o Brasil é um país que eu amo, mas é um país complicado. E é fogo, porque ano que vem é ano de eleição, então é ano de eleição, muda mais ainda várias coisas. Primeiro, é o que você falou, não tem como prever, porque se a gente soubesse, todo mundo ficaria rico. Algumas instituições, inclusive algumas brasileiras, eles fazem isso. Fala, pessoal, eu sou aqui da instituição XKJ. Seguinte, ó, esse ano aqui, vamos falar aqui, ó, as cripto que vai dar bom. Criptomoeda JX, JK, 2L, T3 e 29. Aí ele fala 5 criptos. 4 criptos dá ruim e uma dá boa. E ele vai fazer o quê? O que a gente falou? A gente não falou que a cripto 29 ia dar bom? Olha aqui, ó. Vem aqui, compra o nosso curso, que aqui a gente... Aí o que o cara fala? O cara sempre vai falar só o que ele acertou. E ninguém vai falar o que errou. Ô, galera, quero pedir desculpa aqui. A gente falou 5 cripto, 4 cripto deixaram você bem mais pobre, só uma, né? Então, eu gosto de pensar que, assim, a gente pensa nesse cenário Brasil. A gente tem que equilibrar o otimismo de achar que as coisas aqui vão ficar muito boas com o pessimismo de achar que as coisas podem ficar muito ruins. É que nem, por exemplo, né? A gente tem que ser otimista a ponto de investir, mas tem que ser pessimista a ponto de ter uma reserva de emergência. Sempre, independente do cenário, se é direita, se é esquerda, se é minha avó, se é quem for, diversificação. Então eu gosto da ideia de diversificar meus investimentos de renda fixa, diversificar meus investimentos de renda variável, diversificar a moeda. Por exemplo, tem gente que fala, Duda, eu tô diversificando, hein? Eu tenho CDB, tenho uma grana no Tesouro Direto, comprei ações do Banespa, comprei fundo imobiliário da empresa tal. Não, beleza, você tá investindo, você tá diversificando nos tipos de investimento. Só que tudo que você tem tá em real, que é uma moeda que não para de desvalorizar desde 94. Perde poder de compra absurdamente contra a inflação, né? Então, vamos pegar um exemplo, pegar Argentina, Venezuela, Grécia, tem vários países aí que teve um problema grave com a moeda deles. Então, imagina que tem um problema com o real. Não importa se você tem CDB, LCI, LCA, o que quer que seja, você vai se lascar. Então é importante a gente ter sempre uma parte dos nossos investimentos em algo que não está atrelado ao nosso país e ao nosso governo. Então aqui entram criptomoedas, entra Bitcoin, entra dólar, entra ouro. São ativos que, se der ruim aqui, pô, eu tenho uma grana lá. Mas se der ruim lá no Bitcoin, eu também tenho grana no CDB. Se der ruim nesse banco, eu tenho grana no outro banco. Eu gosto sempre da ideia de diversificação. Eu acredito no Brasil, eu acredito que independente de ser esquerda ou direita, que nem recentemente teve uns problemas aí lá com o Brasil e Estados Unidos, um monte de gente achando que o Banco do Brasil ia falir. Pô, mano, tem 200 anos esse banco, velho. Já passou por coisa muito pior. Você acha que vai falir por causa de uma lei que o cara tá impedindo o fulano de entrar nos Estados Unidos, né? Então, eu continuo investindo no Brasil, mas eu não sou louco de investir só no Brasil. Então, eu tenho um percentual da minha carteira em cripto, em dólar, dolarizando, mesmo porque é prático hoje em dia você ter dólar, você vai sair por aí afora, né? Você passa já no cartão ali, já desconta. Você pode investir num tesouro norte-americano, fazer várias coisas. Então, eu sempre prefiro a ideia da diversificação. Agora, o que vai variar é o perfil da pessoa. A gente tem 3 perfis, né? Pra quem não sabe, de investidor. Primeiro, é o conservador. É a pessoa que é medrosa. E não tem problema você ser. O problema não é você ser medroso. O problema é você ser burro. Entende? Duda, eu sou medroso. Tudo bem, então você vai estudar sobre renda fixa e vai deixar o dinheirinho lá na renda fixa, comprar uns dólarzinhos lá e tal, tá bom. Aí a gente tem o perfil moderado, que é a pessoa que quer deixar a maior parte dela aqui segura, mas ela também tá disposta a correr um risco comprando um pouco de Bitcoin, umas ações da Tesla. Só que por que é importante diversificar? Cara, não sei se a inteligência artificial vai continuar assim. Eu acredito que não vai parar, né? Mas não sei se não foi super valorizado o que tá acontecendo na bolsa dos Estados Unidos com essa tecnologia. Não sei, mas então eu tenho uma grana lá, mas não uma quantidade que uma parte, né? E tem a pessoa que tem o perfil arrojado ou agressivo, né? Que é o cara tipo um Luiz Barça da vida. O cara é um gênio e ele deixa tudo que ele tem em ações, renda variável. Mas
mas é o perfil dele. Então não dá pra eu padronizar, mas você precisa estudar pra entender qual que é o teu perfil. Eu falo sempre pra começar no arroz e feijão, continue investindo em empresa do Brasil, continuo gostando da renda fixa tá pagando 15% ao ano. Caramba, isso é muito. Renda fixa nos Estados Unidos tá pagando 3%. Então é muito. Só que eu também gosto de investir em outras coisas. Então, diversificação. Você não sabe qual que vai dar certo? Sim. Então planta semente em vários lugares, porque se uma der ruim e a outra der bom, compensou ali. Você tá com uma carteira equilibrada. Agora a pessoa que bota tudo no investimento só, se der ruim, você tá lascado. Então, independente de ser esquerda ou direita, eu diversifico, invisto no Brasil, acredito no Brasil, acredito que tem potencial, mas também acredito que lá fora a gente pode ter oportunidades muito melhores e eu não posso ter tudo nessa moeda aqui. Ô, Edu, e Bitcoin? Para quem olha o gráfico do Bitcoin, desde que ele foi criado, é absolutamente normal ter uma grande queda depois de uma grande alta. Que nem quando ele bateu $40 mil. Máxima histórica. Caiu para 16. Mais de 50%. Aí, recorde, 60 mil. Aí caiu para 40. Depois bateu o recorde, 90. Depois caiu. Agora bateu 124, 125. Cai. Normal, né? O problema é o que eu falo. O problema é quem é ignorante e não estuda. Qual que é o erro do ignorante? Quando o Bitcoin tá em alta, vou comprar. Quando cai, ai, caiu, vou vender. Cara, não tem inteligência nenhuma nisso que você tá fazendo. Eu agora, por exemplo, aproveitei pra comprar mais, né? Tá em promoção, bateu 87 mil. Tá ótimo. Eu tô comprando agora mais barato que quem comprou na alta, né? 30% de desconto, né? Só que isso, você tem que ver se é o teu perfil, se você tá disposto a correr esse risco, ou se vai ser a pessoa que vai ficar agoniada e vai, ai meu Deus, caiu, vou vender. Pô, aí você vai perder dinheiro atrás de dinheiro, porque não tem inteligência nisso, né? Então, eu gosto de Bitcoin, eu falo, né? Essa é a minha opinião. Quando eu olho pra trás, tem muita gente que olha e fala, caramba, devia ter comprado quando ele custava $10 mil. Cara, pode ser que daqui a 10 anos, ele bata $1 milhão e você olhe chorando porque hoje você não comprou por 100. O Banco Central Europeu, não é o Joãozinho da esquina, nem minha tia. O Banco Central Europeu é plausível, é aceitável, dá pra ser possível que um dia o Bitcoin valha $10 milhões. Já pensou se valer? Eu não sou tão otimista assim. Mas, cara, se ele bater $300 mil, já é 3, 4 vezes o valor que ele tá hoje. Então, eu gosto, é um investimento que eu diversifico e eu faço questão de ter na minha carteira pensando nisso. É algo que não depende de governo, de Brasil, né? É alta volatilidade. Mas é um negócio que eu acho interessante e não consigo pensar em alguém que não tenha hoje. Quais as vantagens que eu acho na riqueza, né? As vantagens de ser rico? Primeiro, qualidade de vida pra mim e pra minha família. Eu e a minha família, não é meu vizinho, não é meu tio de segundo grau, não é meu, sei lá quem, meu chefe, eu e minha família, pessoas que pagaram o preço a vida inteira junto comigo. Então, pode ser eu e a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais e minha mãe, que sempre se mataram pra me dar qualidade de vida, pra esses. Então, primeira coisa, qualidade de vida. Tem gente que gasta mais dinheiro pra impressionar o vizinho que a esposa. Meu Deus, como você é burro, cara. Tipo, mano, você tem um caso com o vizinho, né? Valoriza a tua família, dá o melhor pra sua família, não pra quem ele tá querendo medir tua vida e te encher o saco. Segunda coisa, ter riqueza é bom pra gente não depender de ninguém com o nosso dinheiro, pra gente não depender do INSS, de uma aposentadoria que sabe Deus se a gente vai conseguir ou não, e não ter que ficar pedindo dinheiro, não ter que depender do dinheiro dos nossos filhos, quando a gente for mais velho. Sim, isso é muito bom. Tem gente que tá idoso e, infelizmente, o filho tem que bancar, quando o ideal é o pai deixar herança, e não o contrário. Esse é um outro benefício da riqueza. E a terceira, que também é muito grande, junto com essas duas, pra mim é o princípio da generosidade. Ajudar pessoas. Eu não tô falando de sustentar vagabundo, tô falando de ajudar pessoas que realmente precisam, sabe? Isso é muito bom, é prazeroso demais. Honrar pessoas que já te ajudaram na vida, sabe? Agora, ostentação não entra em nada a respeito de ser rico e ter dinheiro. Quanto mais você gasta dinheiro pensando nos outros, mais sem personalidade você se torna. E quanto mais personalidade você tem, menos você importa com a opinião de pessoa que tá cagando pra tua vida e que só quer saber qual que é o teu carro. Oxe, te interessa? Que é assim, porque a pessoa vai chegar e falar, pô, meu, mas pra que eu vou ser rico então se eu não posso curtir? Não, ninguém tá falando que você não pode curtir. Tô falando, se você é pobre, tua prioridade é sair da pobreza e não curtir. É comprar aquilo que você precisa e não aquilo que você deseja, por um tempo. Aí beleza, comecei a mudar de vida. Qual é a hora de eu começar a subir de nível, Duda? Porque esse é um grande erro da pessoa. Ela quer sempre subir o nível toda hora que o salário aumenta. O cara ganha 3 mil,
gasta 3. Opa, fui promovido a gerente, vou ganhar 4. Começa a gastar 4. Assim ele tá sempre no 0 a 0, ele gasta tudo que ele ganha. Qual que é a minha regra para você subir o nível de vida? Seu nível de vida deve subir à medida em que os seus investimentos aumentam e não o seu salário. Então assim, você quer começar a gastar 300 com prazeres e tal? Investe 300. Você quer começar a gastar 500? Aumenta o teu investimento para 500. Você quer começar a torrar e curtir mesmo e gastar 1.000? Investe 1.000 por mês, porque fazendo isso, você vai aumentar sempre o seu nível de vida, mas o seu patrimônio também tá subindo. E assim você vai sempre começar a ficar mais rico e fazendo isso, você nunca vai voltar para a pobreza. Porque você tá subindo de vida ao mesmo tempo em que seu investimento aumenta e você fica cada vez mais rico. O cara ganha 40 mil, gasta 40. Sobe pra 100, ganha 100. Depois ele perde tudo, se aposenta cedo, 35, 40 anos, sei lá. Não consegue. Não tem nada. E aí vai começar a se endividar porque ele quer comer mortadela e arrotar caviar, né? O pessoal fala, sabe por que muito médico trabalha até 70, 80 anos? Não é porque ele ama. Ele queria ter parado faz tempo. É porque ele não fez o pé de meia dele lá atrás. E pra manter o custo de vida que ele tem que continuar trabalhando que nem uma besta até 80 anos, né? Sim. Então, invista e aumenta o valor que você investe ao mesmo tempo em que você tá subindo o teu nível de vida. Assim você sempre vai enriquecer cada vez mais, curtir a vida cada vez mais e nunca voltar pra pobreza. E tem tudo a ver com isso. A hora certa, que é um negócio que a gente falou de processo. A vida tem que ser um processo de melhor em melhor e não de cagada em cagada. A pessoa faz cagada em cagada. Ela quer mudar agora. Aí compromete 1/3 do salário dela. Aí eu quero comprar esse carro agora, mais 1/3. Aí daqui a pouco tudo no salário não tá dando. Claro, você deu pulo maior que a perna, né, antes da hora certa. O pai e a mãe é a maior referência de educação financeira pro filho. O que teu filho tá aprendendo quando olha pra tua vida? Tem muita gente que fala assim, Duda, você acha uma boa levar a criança pro supermercado? Depende, você tem controle emocional e educação financeira? Ou vai ser aquela criança que vai pedir aquela caixa de sucrilho de 80 mil reais lá e você vai comprar? Se você sabe ensinar seu filho sobre educação financeira, é ótimo. Filho, você tem 20 reais, você vai escolher o que você quer e tem que estar dentro desses 20 reais. E isso vai ser útil você levar teu filho. Total. E você tá preparando uma pessoa pra vida, estudo, pro trabalho, pra finanças. E o não é importantíssimo, tá? Total. É importantíssimo. Tem gente que aprende sobre finanças ou aprende com os erros. Tem gente que não aprende. Então um risco que às vezes a pessoa fala é, justamente porque educação financeira não é um conteúdo da escola, acha que isso não precisa ser estudado. E aí a pessoa acha que finanças se aprende com a vida. Não aprende. Não tem gente que tá quebrando a cabeça fazendo besteira faz 10, 20, 40 anos, né? Algumas pessoas têm essa facilidade, algumas pessoas tiveram pais que ensinaram princípios importantes, mas outros não. Tem muita gente que o pai viveu de ostentação a vida toda. Total. Aquele cara que era pobre, mas tinha as coisas mais caras. O seu filho é igualzinho. Educação financeira é um negócio que todos nós temos que aprender. Tipo, hoje eu tenho um conhecimento maior? Tenho, mas ainda tenho muito que aprender. Tem livro até hoje que eu leio, eu não entendo ainda. Eu tenho que estudar pra chegar em alguns níveis. E a gente não conhece. A gente não aprende na escola sobre isso. A gente não sabe quanto que uma renda fixa rende a ponto de separar o que é possível e o que é um absurdo. Mano, isso aqui só pode ser golpe. A gente não sabe. Então, por exemplo, se eu chegar pra galera de casa que tá assistindo e falar assim pra você, cara, se eu falar que eu tenho aqui um investimento que é garantido 5% ao mês, você acha que tá tudo bem ou tá esquisito? O brasileiro não tem essa noção. É absurdamente absurdo algum bagulho que te paga 5% ao mês garantido. Não existe. Só que a pessoa não sabe disso. 5% deve tá bom. Deve ser confiável. Não é, tá louco? Tem nem noção. É, porque a gente não tem noção. Se me perguntassem isso há 3 anos, eu também não saberia. Hoje eu sei que renda fixa, porque assim, tem investimento que pode dar mais do que isso, só que não tem garantia. Pode acontecer, como o caso daquela criptomoeda. Bitcoin valorizou 176%, mas ninguém tinha certeza. Agora, quando alguém chega e fala, bota aqui que a gente dobra rapidinho, é golpe, né? Então a gente tem que trazer essa responsabilidade de, não tô falando de você fazer uma faculdade, tô falando, mano, assiste um podcast de investimento, em 1h30 você já vai ter capacidade de saber o que é golpe e o que não é. Eu caí em golpe também de criptomoeda em 2018. Era uma plataforma chamada Wish Money. Um monte de jogador falava dela, a Mauri Júnior falava dela, lutador de UFC falava dela. E aí eu aprendi que o fato de alguém famoso estar falando de algo não significa nada. Era golpe. Perdeu, sumiu com todo o dinheiro meu e de mais milhões de brasileiros. Saía na TV. Cuidado. Você pode investir numa coisa que pode valorizar pra caramba. Mas se o cara tá falando é garantido, não é. Não tem nada garantido que paga mais de 3, 4, 5% ao mês. Coisa garantida, cara, 20% ao ano dá. Passou disso já é absurdo. Já começa a beirar. Pode ter tem uma lá que tem um risco
enorme e tá prometendo? Pode ser, mas cara, 3, 4, 5% ao mês pra mim já é um negócio absurdo. Né? É pura especulação. E se o cara tá garantido, é mentira. Imagina aí, 20% ao ano e no máximo 2% ao mês, garantido. Lembrando, tem coisa que rende muito mais que isso, mas não é garantido. Boa. Então, a gente tá resolvendo um problema por meio de trabalho, não por meio de empréstimo. Isso. E é isso que eu gosto de colocar na cabeça da galera. Para de depender de dinheiro dos outros e começa a produzir o seu próprio dinheiro. Ninguém tá pedindo dinheiro, ninguém tá mendigando nada.